Olá pessoal, tudo jóia? Estamos aí mais um episódio de Apocalipse. Agora nós estamos no podcast novamente com o nosso convidado especial Vinícius. Mas para quem não me conhece, eu sou o Fábio. Eu sou a Deise. E eu sou o Vinícius. Isso que eu já apresentei, né? Que você já tinha apresentado. Muito bem, eu sou capelão de empresas, a Deise. Eu sou tradutora, revisora, autora, uma porção de coisa. É isso aí. E eu sou o convidado, pessoal. Vim aqui para fazer o papel aí do pessoal que escuta, né? Como falamos no último episódio sobre traduções da Bíblia. Isso. Gosto bastante de ouvir, já acompanhava o podcast, inclusive escutei o podcast que vocês têm que escutar, o primeiro de Apocalipse. E hoje, mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês conversando agora sobre a primeira carta. Nós que te agradecemos. A gente agradece bastante, porque assim, eu acho que ficou tão gostoso ouvir o podcast e com mais interação, principalmente o pessoal que eu ouvi, né, um feedback de quem assistiu, assim, foi muito legal porque parece que ele estava lá me representando, né? Eu achei joia e teve gente que ainda falou, nossa, mas ele é teólogo, né? Não. Bom estudante, né? Bom leitor. Bom estudante da Bíblia, né? Tirando o nervosismo, acho que hoje vai ser um pouco mais tranquilo, né? Ou não, mas... O tema, ele é por si só atrativo. Mas, gente, uma coisa que o Vinícius falou e é bem importante, nós já gravamos um podcast com a introdução do livro do Apocalipse. Sim. E é bem importante que, se você não assistiu aquele podcast, que você clique no link que vai estar aqui na descrição desse vídeo também, para você assistir o primeiro, porque essa introdução é muito importante para a gente saber até como vai interpretar o livro do Apocalipse, né? Afinal de contas, a gente está falando de um livro que ele é um tipo de literatura, como foi falado no último podcast, mas ele tem vertentes de interpretação. Muitas, né? E que isso também são interpretações que elas vão mudando ao longo da história da humanidade. Por quê? Porque a gente, né, descobre coisas novas, novos métodos, e também a própria história nossa, né? Quando a gente vai vivendo algo diferente, um momento da humanidade diferente, então a gente passa a ter um óculos, né? Vamos chamar assim. A gente começa a enxergar as coisas de uma certa forma. Uma ótica, né? Uma ótica diferente. Tem a ver com a cultura, tem a ver com a vivência, tem a ver com a experiência. As denominações, aí a gente é importante falar, né? Elas têm as suas opções teológicas, né? Ou seja, a interpretação também passa por isso. A única opção que não é válida é quando você menospreza todo o contexto histórico onde o texto foi produzido e aplica tudo para o teu contexto sem entender o contexto onde, né, a coisa realmente aconteceu. Sim. E a nossa intenção não é fechar a questão de como deve ser visto essa interpretação em determinado trecho do Apocalipse ou não. A gente quer, ao contrário, a gente quer explorar, né? A gente quer mostrar todas as formas de se ver dentro da possibilidade que a gente vai ter aqui de tempo também, né? Mas que a gente possa também ter a bênção de aprender coisas no texto. Como a gente falou no último encontro no podcast, né? A gente mudou a perspectiva da leitura. Por quê? Quando a gente faz uma leitura correta, a gente percebe que o Apocalipse não é um livro de suspense, de terror, né? Uma das coisas que a gente falou, por exemplo, é que ele é uma epístola que contém vários outros tipos de gêneros literários dentro dela. Então, ele é uma epístola. Agora, é engraçado que nós vamos falar de cartas dentro de uma epístola. Isso é maravilhoso. Né? Porque é um dos gêneros literários que o Apocalipse tem. Sim, e é maravilhoso por isso, porque a carta, ela é direcionada, ela tem um público certo, e ela tem um efeito sobre esse trecho, né? Dessa, vamos dizer, esse destino que está sendo dito, essas palavras. Mas antes da gente começar, não se esquece de se inscrever no nosso canal ou de nos seguir aí no Spotify para você não perder um dos nossos episódios. Segue a gente lá no Instagram também, @crescer e frutificar. Já tem o conteúdo das 7 igrejas e já tem mais ainda lá do Apocalipse. Então não perca, porque nós vamos fazer realmente uma série bem grande a respeito desse assunto para, irmão, tentar te ajudar, tá? Porque realmente a gente ouve algumas coisas a respeito de Apocalipse por aí
que dá pavor até de Sim, ouvir. Sim. Apocalipse sempre chamou a atenção, né? Eu me lembro quando eu era criança, ainda não conhecia as escrituras, mas eu ouvi falar. E, nossa, despertar a atenção, né? Ai, vai ter um fim de mundo, então quer dizer que tá profetizado, e que negócio é esse? Eu vi programas televisivos, inclusive digamos assim, de seitas heréticas, ou seja, que não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas usava a palavra de Deus em conjunto com outras crenças, e principalmente a visão apocalíptica, e aquilo dava um nó na cabeça, né? E parecia realmente um livro de terror, né? A gente falou no podcast passado a respeito, brevemente, né? Eu mencionei que foi o primeiro livro que meu filho leu, eu só não contei com que idade. Ele leu, gente do céu, foi um desastre. Efeito, né? Quer dizer, foi um bom desastre num certo sentido, porque ele tinha 7 anos. 7 para 8 anos. Agora você pode. Fez de tudo para ele tava ansioso pelo final do livro já. Não, foi assim, porque como eles tinham que ficar com a gente durante o culto, né? Porque eles já não tinham mais idade para ir para a salinha, né? No culto da noite. Então, ele de repente abriu minha Bíblia e começou a ler. E eu vi ele começando durante o culto. E eu vi, eu falei 7, não, desculpa, era 8 para 9. Aí eu falei, não, filho, esse livro não, e abri em Mateus. Aí ele falou, não, eu quero ler esse daqui mesmo. Gente, eu fui chamada na escola, porque ele estava tocando terror na escola. Imagina uma criança de 8 para 9 anos, ela vê uma besta ou não sei o quê, ela imagina tudo literal, né? Então era aquelas séries antigas que a gente assistia de Jaspion e não sei o quê, aqueles monstros no meio da cidade. Eu imagino que era isso que tinha na cabeça. Para você, a de vocês era o Power Rangers, né? Não, a minha geração é mais Power Rangers. Então era alguma coisa estilo Power Rangers, assim. Mas imagina o que aconteceu na padaria, que foi muito engraçado, né? Que ele foi comprar pão com a minha mãe e de repente na fila do pão... Não, minha mãe nada, ele foi sozinho. Ele foi sozinho? Foi sozinho. Ele tava na fila depois a moça me contou. Tava na fila do pão e ele com a mãozinha pra trás, ele começou a dizer, isso tudo aqui vai acabar. Mas você sabe que foi interessante, porque para ele trouxe convicção de pecado. Ele falou, eu não vou pro céu, eu sou muito pecador. Gente, mas ele chorou de verdade. Cara, ele se encolheu num canto do sofá e aí a gente ficava falando sobre graça. Não pode ser tão fácil assim. Imagina com essa idade, não pode ser tão fácil assim, não pode. Pode, Jesus morreu por isso mesmo. E a gente evangelizou o nosso filho. Naquele dia, ele deu o coração dele para Jesus, mas ele não ficou muito convencido de que ele estava perdoado. Mas isso é interessante. Eu tenho uma amiga que também estava no processo de conversão, e ela não lia Apocalipse por medo. Falou assim, não, eu não quero ler Apocalipse porque tem medo. E acho que isso é muito fundamentado na incerteza da salvação, de não entender a obra de Cristo corretamente. E fica nesse medo, tipo, será que eu sou salvo ou não? Então, se eu ler, já que eu não sei se eu sou salvo, pode ser que isso me condene. Exatamente. É o que a gente falou no podcast passado também, né? Se é uma coisa excelente para alguns, ela é péssima para outros, né? Mas o objetivo de João aqui, na verdade, era escrever para o público igreja. Então, para a igreja, para ser uma boa notícia, e logo né? no capítulo ele fala, bem-aventurados vocês que estão recebendo essa epístola. Exatamente. Em linhas gerais, né, a ideia da escrita é para dizer assim, olha, vai haver uma luta do bem contra o mal e vocês estão no meio dessa batalha. Nós somos objeto de batalha. Então, ou seja, vamos sofrer, vamos ser atacados, nós vamos ser perseguidos. E isso não vai melhorar até a volta de Cristo. Ao contrário, a gente vai lendo o Apocalipse e João intencionalmente faz essa observação que as coisas vão escalando, né? Ou seja, vai ficando cada vez mais difícil. E por isso que agora nas cartas nós vamos ver que existe um detalhe que Jesus fala, de perseverança. Então, vamos lá. Como a gente está dividindo o Apocalipse, né? Porque Jesus falou para ele que escreve então as coisas que viste,
as coisas que são e as coisas que vão acontecer. Então, as coisas que ele viu é justamente a abertura da carta. Jesus entre as 7 igrejas, com as 7 estrelas, que são os 7 pastores das 7 igrejas na mão. As coisas que são é justamente agora a carta às 7 igrejas. E depois do capítulo 4 em diante, aí as coisas que ainda vão acontecer. Então, nós estamos entrando nas coisas que são. Né? Então, enfim, primeiro a coisa que começa, eu me apresento João, mas eu estou escrevendo aqui sobre o Cordeiro. E a carta, e na realidade o Apocalipse, ele é central em Cristo. Sim. Então não é nem na pessoa de João, nem nas 7 igrejas, é em Cristo mesmo. A mensagem está falando, na verdade, agora que nós vamos entrar nas epístolas, nas cartas direcionadas, é justamente para a igreja ela perceber a sua posição em relação a Cristo. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. Se a gente for extrair assim, o principal de Apocalipse vai cair nesse tema. Qual é a tua posição em relação a Cristo? Ou como você está seguindo a Cristo? Porque tem ajustes a serem feitos. E ele é chamado a atenção várias vezes, determinadas igrejas, justamente sobre esse assunto. Vocês têm que fazer um alinhamento, vocês precisam acertar o passo, vocês precisam perceber. Porque se vocês não tomarem uma atitude, o que vai acontecer? A igreja ela vai se desviar do caminho. Né? E aqui a igreja não é a igreja somente a igreja daquela época. Né? Então é importante a gente notar essas questões, porque embora tenha sido direcionado, como diz as 7 igrejas, né? Esse número 7 é um número simbólico. Né? Então a ideia é uma plenitude, 7 plenitude, ou seja, nós estamos falando da igreja como um todo. Então é uma mensagem em todas as eras. Exatamente, que vai extrapolar a região. Porque cada, vamos dizer, direcionamento aqui é uma cidade, né? A cidade de Éfeso, a cidade de Esmirna, a cidade de Laodiceia, a cidade de Pérgamo. Cada uma tem um grupo de cristãos. Mas, como extrapola essa questão geográfica, nós estamos falando de tempos, né? De eras. Então, vai falar para as igrejas em todos os tempos que passam pelos mesmos ataques. Isso. Né? Elas são direcionadas a públicos específicos, mas elas dizem respeito à igreja em todas as eras. Isso, né? Como é um livro sobre batalha, então vamos dizer o seguinte, essas batalhas acontecem ao longo dos séculos de forma muito parecida, né? Então a gente tem que perceber isso. Nós podemos estar participando culturalmente e um momento histórico da igreja onde a gente frequenta, que existe uma tendência que nós estamos vivenciando, não estamos percebendo que pode ter aqui uma chamada de atenção do Senhor Jesus, dizendo assim, olha, esse é o comportamento de vocês. Só introduzindo sobre as 7 como um todo, né? Onde que elas ficavam, você sabe? Onde que ficavam essas 7 cidades? Na Ásia Menor. E na Ásia Menor, que atualmente é a Turquia. As 7 igrejas... Todas dentro da Turquia. Todas dentro da Turquia. E hoje não é um país cristão. Não é um país cristão. Em tese, o cristianismo não é perseguido pelo Estado. Em tese. Né? Então pode ter, como tem igrejas lá, mas a população em si de maioria muçulmana, então aí sim tem a versão, isso, exatamente. Né? Em tese, o cristianismo é livre, mas como é minoria, aí a gente sabe como é que... Tem alguns países que é complicado, assim, que o cristianismo não é perseguido deliberadamente, mas caso algum nativo, alguém que é muçulmano, se converta ao cristianismo, ele perde a família, ele perde seus bens, ele rejeitado pela sociedade. E tem lugares que até você pode ser cristão, mas você não pode fazer prosélito. Entendeu? Você não pode levar ninguém à conversão, então... Você pode ser cristão aí, mas não venha pregar o evangelho pra cá, não. Isso, exatamente. Mas o que você falou é interessante, porque a gente pensa assim, mas isso lá em lugares remotos. Ou seja, não acredito que esteja acontecendo hoje em dia, com algumas exceções. Não, ao contrário. Nós estamos num país livre e nós participamos de uma cultura onde se crê, a maior parte dos brasileiros, que são cristãos. O brasileiro em si diz, não, eu sou cristão.
E ainda que exista uma crença sincrética, ou seja, ele pode acreditar em alguma coisa a mais, mas ele ainda vai se dizer cristão. Ele vai dizer assim, não, eu acredito no cristianismo. Agora, existem culturas que a perseguição na família acontece. Não, né? e não precisa nem ser em países, né? Aqui no Brasil mesmo, uma família, muitas vezes até entre grupos cristãos, né, que se dizem cristãos. Se alguém sai, por exemplo, da congregação cristã do Brasil, a família quase que espelha essa pessoa da convivência familiar. Os muçulmanos também, judeus também. Então, assim, tem isso, essa prática cultural, né? Mas tem culturas que repelem mesmo. Então, eu me lembro da história de um missionário conhecido meu, que ele estava pregando num outro país, da Europa. E na Europa existem os ciganos, por exemplo, né? Ele estava me contando que ele conheceu um cigano que se converteu. E ele foi falar com a família dele sobre Jesus. E o pai bateu no rosto dele, expulsou ele de casa. Ele foi ameaçado por irmão e tudo mais. Mas ele tinha tomado uma decisão. Tinha tomado a decisão que ele não ia abandonar aquela fé que ele encontrou. E depois, passado um tempo que ele teve que sair de casa, se afastar, a família foi atrás dele e ouviu o que ele tinha para dizer. E muita gente se converteu ali naquela comunidade. Então isso acontece, né? É mais comum às vezes do que a gente imagina, porque muitas vezes não está perto da gente, a gente acha que não está acontecendo. Isso. Mas acontece. Então, vamos lá? Vamos lá? Na carta de Éfeso, quem lê? Vinícius, você pode ler pra gente? Posso ler, sim, claro. Ok. Escreva essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz, vi seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Mas há isto a seu favor. Você odeia a obra dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Isso, muito obrigada. Ele leu na NVT, tá, pessoal? Porque tá acompanhando aqui a mesma versão que a minha. Então, beleza. Vamos começar pelo começo? Sim. Vamos começar pela igreja e depois falar sobre o autor da carta, que é Jesus, e como ele se apresenta, né? Acho que seria legal também dar um contexto sobre a própria cidade de Éfeso na época. Isso, exato. Para a gente justamente não cometer o anacronismo e entender o que eram os desafios para aquela igreja na interação social. Excelente. Isso, é isso mesmo. Inclusive porque Éfeso é uma igreja assim de destaque. Né? O apóstolo Paulo usou a base de Éfeso, ali na Ásia Menor, para poder evangelizar, e em 3 anos de ministério foi um sucesso de trabalho, né? O evangelho ganhou muitos corações, a igreja explodiu, né? Ela cresceu muito naquele período. Paulo escolheu estrategicamente por ser uma cidade mercante também, então tinha muita gente de outras cidades que passavam por Éfeso e acabavam se convertendo e levavam então a palavra do evangelho para outras cidades. Então, às vezes, sem necessariamente precisarem missionários e apóstolos para outras cidades, a igreja cresceu. Inclusive, algumas das 7 igrejas podem ter nascido a partir de membros da igreja de Éfeso que levaram a palavra. Sim. E das 7 igrejas, é interessante porque a de Éfeso é que a gente mais tem dado com relação à cidade e com relação ao cristianismo na cidade, porque nós temos o registro de Atos, nós temos o registro da própria epístola de Paulo aos Efésios, e nós temos também o que Paulo escreveu para Timóteo, que foi um pastor dessa igreja. Sim, e a gente tem também relatos externos, né? Ou seja, história, né? Muita gente
documentos falando da cidade e do contexto da cidade. Isso. Então, se a E o gente próprio for apóstolo pensar- João, né? Se não me engano, o apóstolo João, Também acho que foi. ele foi a principal igreja que ele pastoreou. As epístolas que ele se refere, que ele fala, muito provavelmente está falando para essas comunidades aqui, né? Ou seja, Certo. que ele é o bispo, né? Mas Presbítero. ele era o presbítero da região, mas a base dele também era... Então eles tiveram pastores fortíssimos, Sim. pensa. Foram fundados Só a por seleção. Paulo. Exatamente. Fundados por Paulo. Tiveram Áquila e Priscila, que também ficaram Sim. lá. Tiveram Timóteo. Timóteo, tiveram o apóstolo Depois João. Gente, até não Fantástico, né? surpreende que, E em João termos de tinha equipe. doutrina, eles foram tão bons, Sim, né? João tinha equipe, né? E a gente tem uma situação interessante, porque a despedida do apóstolo Paulo, esses líderes daquela igreja, já naquela época, a última vez que Paulo declara que ele vai passar por lá, né? Que ele tem da parte de Deus, ele sabe que seria a última vez que eles viriam ele, né? Ele tá em Mileto e manda chamar os Manda líderes. chamar esses líderes, né? E Nós temos um videozinho, vídeo. um reel, gente, lá no nosso Instagram, na frente do portal do mercado de Mileto. muito É provavelmente bem eles passaram interessante ali. falando dessa história do apóstolo Paulo com os presbíteros de Éfeso. Isso. E aí, vamos lá, ele chama, e você percebe no relato de Atos a comoção, a liderança forte que está estabelecida ali. O Paulo está dando comandos para aquela turma, né? E está dizendo, olha, cuidem disso, cuidem daquilo. E provavelmente é isso que nós vamos ver nesse texto, que talvez tenha sido o excesso de zelo e a falta de cuidado com outras coisas. Ô Vinícius, o que você falou de nós conversarmos a respeito da cidade? E a gente está aqui vendo que o Vinícius fez altas pesquisas aqui, Eu tá, trouxe pessoal? uma colinha, pessoal, para poder Ele está cheio de anotação aqui. O que você descobriu sobre a cidade de Éfeso? Naquela época, o que era interessante é que o contexto religioso, político e econômico, ele era totalmente interligado. Então, era praticamente uma coisa só. Então, a cidade tinha bastante essa questão com a idolatria, principalmente da deusa Diana, que era a antiga deusa Ártemis, que tem inclusive o templo de Ártemis em Efésios, que é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, hoje não temos mais, mas só conseguimos ver algumas simulações e deveria ser algo gigantesco. Tremendo, né? Tremendo mesmo. Então, esse desafio para uma cidade que girava em torno do culto a essa deusa, que também tem uma Que, situação aliás, com Paulo em Atos. exatamente, que eles ficam que eles se 2 revoltam. horas, porque Paulo estava mexendo com a economia da cidade, né? A conversão dos efésios estava afastando as pessoas da idolatria e quebrando a economia da cidade, porque o pessoal que fazia os ídolos para vender... Gente, é a mesma coisa que, digamos, Paulo fosse pregar em Meca, no Vaticano, em Jerusalém, em Aparecida aqui no Brasil, que são cidades que vivem em torno da religião, negando aquela religião e atrapalhando o turismo que vem por causa, né, em função daquela religião. Aí Paulo começa a atrapalhar isso, gera uma comoção ali. A cidade em si, ela não é só o problema de Artemis, ela é uma cidade bastante idólatra. A questão é que a Diana, Artemis, né, ela puxa. Ou seja, a liderança ali da cidade, a liderança econômica, agora falando dos comerciantes, né, eles incitaram um pouco a população e aquilo pegou fogo, né? A gente tem que perceber que bastou Paulo ter tocado no assunto, chamado ali para a praça pública, e ali são 2 horas de comoção, né? Que as pessoas estão gritando por Diana, né? Eu não me imagino nem numa situação como essa, que deve correr a espinha, né? Aquele gelado, assim, o que vai acontecer? Eu vou ser linchado? Ele foi muito corajoso, né? Muito corajoso e assim, o que eu faço a partir de agora? Porque perdeu o controle, né? Perdeu o controle. A cidade tá descontrolada, tá tudo descontrolado. Ninguém sabe o que vai acontecer. Sim, eu vi uma informação que a cidade tinha aproximadamente 400 a 500 mil pessoas. Então, assim, para os padrões da época, era uma cidade muito Enorme, grande, muito enorme. populosa, né? Enfim,
A gente está começando a definir. Esse daí é a característica da cidade. Mas o evangelismo continuou, as pessoas continuaram a se converter. Paulo até pregou em sinagoga, mas depois ele foi expulso da sinagoga, ou seja, ele foi perseguido tanto pelos efésios pagãos quanto pelos judeus. Então ele foi expulso da sinagoga, foi ensinar na escola de Tirano. Tem toda essa situação de Paulo ali em Éfeso, né? Ok, Vinícius, o que mais que você trouxe para nós a respeito da cidade de Éfeso? Eu vi algumas questões sobre, principalmente a deusa Diana. Ela tem esses dois nomes, né, de Ártemis e Diana, porque Ártemis é o nome grego, Diana é o nome romano. Isso. Ela é a inspiração da Mulher Maravilha de hoje, pra gente entender, né, que é a princesa Diana. E é um contexto social muito diferente para nós, assim, que era uma sociedade mais matriarcal. E essa relação com o templo de Ártemis, então era essa questão que eles estavam trazendo para dentro da igreja, onde as pessoas cultuavam a deusa indo ao templo e tendo relações com as sacerdotisas. E ali a gente vai ver em algumas outras cartas mais para frente, em Apocalipse, onde tinha gente que achava que não tinha problema trazer algumas coisas mundanas, né? Cultura social para dentro da igreja. E os efésios já eram aparentemente muito rígidos com isso. Agora tem um detalhe aí importante de ser falado, né? Sobre a questão da cultura. Você falou assim, as pessoas depois levaram isso para a igreja. Mas na verdade, por que a cidade era tão idólatra? Porque existia um conceito naquela época de tudo que acontecia de errado na vida era produto de demônio. Então assim, eu tenho que me proteger disso aí. Demônio não é só uma crença dentro do cristianismo, tá? E nem do judaísmo. Todas as religiões elas têm um pensamento sobre o mal e sobre o espíritos malignos, né? Certo. Então, mesmo que algumas religiões ainda os adorem, mas a questão é que eles os adoram tentando se livrar, agradar para não sofrer consequência. Então, a idolatria dessa cidade tinha muito disso. As pessoas elas buscavam os deuses para se defender dos males, né? De retaliação, de sofrimento, sei lá, né? Entre a guerra dos deuses e demônios. Então, melhor é eu acender uma vela para um, acender para outra, né? Como diz o ditado, e seguir a vida. Quando nós falamos dos cristãos, que eles se convertem, as pessoas começam a acreditar, mas tem muitos que não firmam. E aí ficam aquele jogo, né? Puxa, eu acredito em Jesus, mas na hora do aperto, né? Segue pedindo ajuda para outros. Essa não era uma característica dos cristãos efésios, né? Porque Jesus elogia justamente porque eles mantêm essas coisas do lado de fora, né? Agora, é interessante, só retomando uma coisa que o Vinícius falou, de ser uma cidade tão matriarcal. Aí a gente entende porque é justamente na carta aos Efésios que Paulo fala para as mulheres serem submissas aos homens. Porque naquela sociedade, quem mandava era realmente a mulher. Sim. Né? Então, ou seja, enfim, eu queria fazer uma comparação com uma sociedade atual, mas eu acho que não cabe, não é no mesmo sentido de que havia lá em Éfeso. Mas é interessante a gente notar isso, né? Ok, vamos lá falar a respeito agora da carta aqui mesmo. O primeiro versículo eu quero chamar a atenção da palavra anjo, porque até agora nós não abrimos as igrejas, né? O direcionamento da carta para as igrejas. E ele fala que a mensagem está sendo direcionada ao anjo da igreja. Então, quem é o anjo da igreja? É o mensageiro da igreja. É o mensageiro da igreja. A palavra anjo, do original grego, angelos, quer dizer mensageiro. Que é uma função. O nome anjo tem mais a ver com o papel que está exercendo do que o ser espiritual. Ele pode ser um ser celestial, espiritual? Pode, mas pode ser qualquer mensageiro. Porque o título que se dá para o ser espiritual também é a função que ele está fazendo. Trazer, conduzir mensagens e assim por diante. Então aqui ele está falando para o mensageiro da igreja.
Então ele está falando pro líder da igreja. Poderia ser dito, então, que é para os pastores daquela igreja. Exatamente, para os pastores daquela igreja, né? Para a liderança ter essa noção. Todo mundo que é da liderança deve começar a prestar atenção de como deveria ser pastoreada essa igreja. É interessante que a carta é dirigida a eles, então, ou seja, os primeiros a ouvirem o elogio e a reprimenda são eles também. Sim. Né? Então eu fico imaginando quando eles abrem a carta, porque Jesus é sempre muito misericordioso, muito amoroso, e ele sempre não, né? Tem uma ou outra que não é bem assim entre as 7 cartas, mas no geral Jesus é sempre muito carinhoso com as comunidades. Ele começa: eu vejo isso de bom em você, eu vejo isso de bom em você, né? Então isso é muito interessante. A gente até uma vez eu estava comentando num grupo de leitura de mulheres que a gente tem, que eu não gosto muito de uma parte de uma música, um louvor meio antigo, vai lá, começo dos anos 2000, né? Agora já tá bem antigo esse negócio, né? Que falava assim: se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Aí eu fico, puxa vida, depois da conversão, o Espírito Santo não agiu nada para, né? Jesus não vai ter uma palavra de elogio assim para mim. Não. Se eu dou espaço ao Espírito Santo atuar, Jesus vai dizer: você tem isso de bom, Vinícius, mas olha, Vinícius, não fique muito feliz não, porque também tem aquilo ali de ruim que você precisa consertar. E é assim que ele está se fazendo com essa igreja. Exatamente. Né? Começando pela liderança para dizer assim: olha, pastoreia esse aspecto, porque esse aspecto está fugindo do controle. É, exato. E agora a forma como Jesus se apresenta, né? Ele se apresenta como... Ele está mandando a carta pro anjo da igreja, para o mensageiro ou para o pastor, mas ele diz: eu sou aquele que tem as 7 igrejas e os 7 anjos, ou seja, vocês são meus. E isso traz muita segurança. Nessa época aqui, estava começando muito forte a adoração ao imperador, e era Domiciano, e o cara foi tipo um Nero, assim. Ele e Nero foram os caras que mais perseguiram a igreja no primeiro século. Exatamente. Então a coisa estava começando a ficar apurada, e sabe quando você... Gente, quando o calo aperta, fala sério, aí é a hora que você fica: será que Deus está com as coisas no controle mesmo? Será que não está fugindo? E Jesus se apresenta: não, eu sou aquele que segura na mão direita as 7 estrelas e aquele que anda entre os 7 candelabros. Ou seja, né, como a gente viu ali em Apocalipse 1, que diz ali, né, então, os 7 candelabros são as 7 igrejas e as 7 estrelas são os anjos, né? Mostra a soberania de Deus, né? Ali como ele tem os pastores ou os anjos em sua mão, ou seja, ele quem sustenta, e ao mesmo tempo ele anda entre os 7 candelabros, que representa a totalidade da igreja. E ele está protegendo, ou seja, pode vir a ameaça de fora, mas se esquece dele, se concentra em mim, porque eu ainda tenho vocês na minha mão. Ainda, né? Porque existe uma pressão enorme para que eles, digamos assim, sincretizem, ou seja, eles adotem as outras crenças. Eles são mal vistos porque eles estão desprezando os outros deuses e também o imperador. Então a pressão ela vai aumentando. Isso numa cidade que vivia de idolatria. Exato. Agora, Jesus está dizendo: a igreja como um todo está diante de mim. E eu estou cuidando da minha igreja. Agora, se você vai ser a igreja, e acho interessante a gente já entrar nesse aspecto, porque aqui tá falando da igreja que a gente chama, dentro do dogma cristão, da igreja universal, ou seja, a igreja de todos os tempos. O fato de Jesus alertar que ele pode remover esse candelabro, quer dizer que essa igreja local, ou seja, as pessoas que se reúnem em nome de Cristo, elas podem ser, digamos assim, perder essa força de ser igreja. Ou seja, Jesus vai tirar esse espaço geográfico da história da igreja que permanece. Na minha versão, que até foi aqui o Vinícius leu, tá no versículo 2, sei tudo o que você faz. Como que tá na tua? Como que começa? O versículo 2. Versículo 2. Aqui, ó. Conheço as obras que você realiza. Conheço as obras que você realiza. A nossa fala um pouquinho mais, né, mais traduzido, né?
Isso. O que é legal também de perceber é como as cartas sendo direcionadas à igreja e não necessariamente ao indivíduo. Então é importante que o cristão esteja envolvido porque ele caminha por entre os 7 candelabros, ou seja, ele caminha por dentro da igreja. Então todo cristão ou aquele a quem Cristo cuida e a quem ele direciona a sua mensagem são os integrantes da igreja que são representados pelos 7 candelabros. Nossa, essa tua colocação foi ótima, porque infelizmente há um dito por aí, tá, pessoal, de que eu sou igreja. Não, você não é igreja. Você é igreja dentro de uma comunidade. Você é parte de um corpo. Você não é o corpo, porque a igreja é o corpo. Então, o que o Vinícius falou é muito certo. Isso aqui é uma carta dedicada o destinatário é um indivíduo, porque ele é o responsável por essa comunidade. Mas a carta é dirigida para a comunidade. Sim. A palavra igreja, no original, é eclésia, quer dizer, assembleia. É difícil traduzir exatamente, mas a ideia principal é essa ideia de assembleia, né? Tanto que a Assembleia de Deus, né, é uma das denominações que nós conhecemos, ela usa essa expressão baseado nisso. Igreja de Deus. Então, quando a gente pensa assim, ok, Jesus é o dono da Assembleia, ele é o presidente da Assembleia, ele é o que conduz a Assembleia. Se essa Assembleia, ou seja, se essas pessoas que estão aqui em Éfeso, reunidas na Assembleia, elas não corrigirem, a Assembleia sai. Certo. Essa que é a realidade. Ou seja, eles deixam de ser a parte da Assembleia. Mas você já tá no fim da carta, calma, né? Mas uma coisa puxa a outra, né? Sim. Agora, vamos ali. Então, sei de tudo que você faz, aí Jesus começa com as palavras elogiosas, né? Vê o seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Olha, é isso que a gente estava falando. Eles viviam numa cultura altamente corrompida pela idolatria, pelo comércio da fé até. E Jesus fala, olha, mesmo com toda a pressão da sociedade ali, ainda bem que vocês são do tipo que não tolera os perversos. Isso não quer dizer, quando fala não tolera, é intolerante, né? Mas é a ideia você se mantém distante da prática deles, né? Você não entra em conluio com a prática deles. Então, isso é bem importante a respeito deles. E vai adiante ainda dizendo, examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Né? E apóstolo aqui no sentido de pessoas foram enviadas com a missão de proclamar. Então, quer dizer, eles estão diante de um grupo de pessoas que estão se intitulando mensageiros diretos de Deus, com o evangelho de Deus, porque esse é o papel apostólico, e no final das contas eles estão examinando, dizendo, isso aqui não é evangelho. Inclusive, esses caras, eles foram uma pedra no sapato dos verdadeiros apóstolos, exatamente, né? O apóstolo Paulo, que sofreu na mão deles, e o próprio apóstolo João, na primeira carta dele, ele fala, prova os espíritos aí. E aí o pessoal acha, é o anticristo. Não, o anticristo é tudo que se opõe a Cristo, inclusive os falsos apóstolos. E esses caras aqui estavam vacinados, porque eles tinham sido visitados por esses falsos apóstolos, sim, né? Mas o elogio é exatamente por isso, porque eles analisam e eles mantêm a postura. Não, a gente não, esse tipo de pregação não. Herege já põe pra correr, né? Sim. É bem interessante isso daqui. Aí depois ele diz, sofreu por meu nome com paciência sem desistir. Ou seja, essa foi uma igreja que enfrentou perseguição. Se Paulo passou aquilo tudo que a gente já conversou aqui, os discípulos dele que ficaram na cidade não iam enfrentar isso? Uhum. Claro só que eles iam. Tem um detalhe nesse aspecto, porque ele diz assim, suportou as provas por causa do meu nome sem esmorecer, diz a minha tradução, né? Uhum. Então, sem esmorecer. Quer dizer, eles estão esmorecendo em quê? Aqui a gente tem que chamar a atenção. Com relação à forma como eles estão agindo. Ou seja, relativo às obras deles. Mas não quer dizer que eles não estejam cometendo erros e se desviando aos poucos. Que aí tem a ver com a sequência, né? Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o primeiro amor.
Então, esse esmorecer que está falando aqui vocês foram muito firmes e em nenhum momento vocês vacilaram em negar esse tipo de falso apóstolo. Vocês tomaram uma decisão e uma observação que mantiveram desde que o Paulo, o servo de Deus, falou à liderança, igreja, focou para que eles tomassem isso como atenção e eles mantiveram. Mas eles têm um problema aqui. A maneira como eles mantiveram foi mais mecânica do que um olhar de uma relação com Deus. É esse que é o problema. É interessante porque a gente pode se tornar uma igreja tão forte na doutrina que a gente se esquece de Deus. Pensa num negócio então, assim, desses. eles estão agindo vamos dizer assim, de um movimento de cuidado com a doutrina, mas que a relação com Deus ficou em segundo plano. Isso é realmente muito ruim. Por quê? Até nós estamos na nossa leitura bíblica comunitária, na nossa igreja, né? Nós estamos agora na parte do Antigo Testamento, porque a gente lê o Antigo e Novo Testamento junto, né? Na parte do Antigo Testamento, nós estamos em Deuteronômio. E em Deuteronômio, Deus fala várias vezes que obedecer os mandamentos está ligado ao amor. Me ama, me ama, me ama, me ama. Deus fala isso constantemente. Não adianta obedecer se você não ama. Uhum. Né? Se você não tem esse relacionamento de amor com Deus, realmente a obediência a gente vê isso nos fariseus, por exemplo. Eles eram tão apegados às tradições, às leis e às tradições rabínicas que eles se esqueceram do principal. Exatamente. A relação com Deus enfraquece e a pessoa não se dá conta, porque ela é tão zelosa, ela vai fazendo a coisa de maneira tão rigorosa nos detalhes, que ela não acredita que ela está errada. E quando um mestre da lei chega para Jesus e diz assim, qual é o maior mandamento? O que ele responde? Amado. Primeiro Jesus pergunta, diz aí você. Ele então, amar a Deus, amar o próximo. Então, é isso aí, vai lá e faz. Tá tudo certo. Mas quem é meu próximo? Então agora eu vou te explicar quem é teu próximo. Uhum. É quem você não vê como próximo. Sim. E seria um legalismo, por exemplo, da igreja de Efésios, pode-se dizer que seria um pecado próximo ao que foi os fariseus mais anteriormente? Eu diria não igual, porque nós estamos falando aqui de uma cultura judaica e do zelo pelos detalhes da lei, que eles faziam todo uma análise detalhada para tentar vivenciar aquela lei de uma maneira mais forte, pura né? possível. Segundo a concepção deles, né? Mas aqui eu diria o seguinte, é aquela igreja que ela está preocupada principalmente para não sair da doutrina, mas ela perde de vista algumas questões que são muito importantes. A primeira delas é a salvação. Lembrar dessa vivência diária com Jesus, de esperar a volta do Senhor Jesus, de manter vivo. Porque o que acontece é que vai passar uma geração e essa igreja ela só está ensinando a doutrina, mas os seus, vamos dizer assim, seus filhos, seus netos, vão olhar para eles e vão dizer assim, mas erra em vários outros aspectos. É mero tradicionalismo. E Exatamente. isso é algo que aconteceu muito na história da igreja, né? A ortodoxia se torna mais importante do que o próprio relacionamento interpessoal. E com Deus. Exatamente. E com Deus. Bom, se você não ama Deus sobre todas as coisas, teu próximo também você não vai amar, né? Não tem como. Então, as duas leis ali, né, o resumo da lei, na verdade, são interligadas, né? E virou quase como também uma forma de idolatria, porque esse legalismo, essa obediência às leis, ao invés de ser por amor a Deus, se torna uma idolatria assim de, eu faço isso corretamente, eu não sou pecador, Sim. eu não sou como os outros. Isso, e as outras igrejas quase todas têm esses problemas, né? De trazer paganismo para dentro, de aceitar falsos mestres. Eu não faço como esses que trazem esse paganismo. Exatamente. E se torna uma idolatria de si mesmo.
Então, gente, muito cuidado, porque isso pode espelhar comunidades inteiras e indivíduos dentro de comunidades, quando você se orgulha tanto até da tua tradição cristã. Então, acho que a colocação do versículo 4 pode ser mais ou menos ali um paralelo com 1 Coríntios 13, que Paulo Muito fala lá bom. sobre sem amor não vale nada. Isso. Nossa, muito bom. Bem Muito lembrado. bom que você trouxe isso. Exatamente essa ideia, né? Esse é um problema muito sério, né? Quando Paulo tá chamando a atenção, dizendo assim, olha, senão você é o símbolo que retine, você faz barulho, mas você não tem nada por dentro. A gente começou o podcast falando até, aliás, foi no podcast passado, desculpa, falando até de pastores aterrorizando as igrejas com mensagens apocalípticas, assim, né? Catastróficas. Eu fui criada durante a Guerra Fria. Nos anos 80, eu era adolescente. Então, assim, a gente sempre estava na expectativa se ia estourar a guerra nuclear ou não, ou se a União Soviética ia colonizar o resto do mundo, tornar todo mundo comunista, perseguir o cristianismo. Eu nunca esqueço, uma vez o pastor perguntou assim na igreja, né, pregando, e se entrasse alguém aqui agora com uma metralhadora e dissesse assim, quem negar Jesus, aliás, Bem dramático. Quem negar Jesus pode ir embora, quem não negar a gente vai matar. Aí eu fiquei pensando, olha só a jogada da adolescente espertinha. Eu não vou negar Jesus, eu prefiro morrer do que não ir pro céu. Aí anos mais tarde, tipo 2 anos mais tarde, porque isso eu tava com uns 15 anos, 2 anos mais tarde, eu lendo 1 Coríntios 13, o Espírito Santo falou no meu coração, lembra daquela tua decisão lá atrás? Então, você ia morrer e não ia valer nada, porque você não tinha um relacionamento de amor comigo, era mera tradição. Sabe? Caramba. Exatamente. Não, e a gente pensa que não, que amor não é importante. E é tão importante que Jesus chega no versículo 5 e diz: você caiu, veja onde você caiu. Ou seja, escuta, faz um autoexame aí e vê quando é que a doutrina se tornou para você mais importante do que eu. Gente, não tem problema com doutrina. Jesus elogiou eles pela doutrina. Sim, inclusive o fato aqui, em seguida, ele falar, olha, eu tenho a favor de vocês o fato que vocês odeiam a obra dos nicolaítas. A gente não sabe quem é essa turma. Mas é um grupo herético. Isso, hoje a gente não vai falar muito dos nicolaítas, tá, pessoal? Porque eles vão aparecer de novo numa outra carta e com um papel um pouco mais importante, porque lá eles encontraram lugar. Aí a gente vai caminhar nas probabilidades do que seria a doutrina dos nicolaítas. Hoje não, hoje é isso que o Fábio falou. Isso. É um grupo herético. É um grupo herético. Então, Jesus está dizendo assim, olha, eu admiro, vocês têm isso a favor, eu gosto que vocês façam isso, mas se vocês não tomarem atitude, eu vou tomar providências. Diga. Desculpe, um ponto ali sobre essa questão do versículo 5, acho que do que a gente está batendo, que é interessante e tem justamente, acho que essa questão de o porquê o pessoal às vezes tem um pouco de medo da carta de Apocalipse, que é a frase ali, né? Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Então, é Jesus fazendo uma ameaça para a igreja? Eu acho que é mais uma chamada do que uma ameaça. Eu acho que é o mesmo tom dos profetas do Antigo Testamento. Vai acontecer. Sabe? Se você não tomar uma atitude contrária a isso, a Babilônia vai vir, por exemplo. Chegar o problema. Entendeu? E eu vou tirar vocês daqui. Vou submeter a humilhação, mas para recuperar. Isso. Não é aquele sentido de dizer assim, olha, eu vou te pegar. Se você me desobedecer, eu vou fazer isso. É mais assim, eu acho que se vocês continuarem dessa forma, as consequências vocês vão colher. Não vocês tem deixaram como... de ser igreja. Isso, não tem como manter o relacionamento. Se não tem amor, como é que vai manter o relacionamento? Aí é isso que você falou, deixou de ser igreja, porque igreja é noiva. Sim. É interessante você ter tocado nesse assunto de igreja e noiva, porque num relacionamento, né? Exatamente o divórcio acontece quando? Quando existe um afastamento emocional. Quando, na verdade, existe toda a formalidade do casamento,
Então tem o papel de um, papel do outro. Eles estão lá se encontrando, vivendo a vida, buscando algo em comum, construindo, mas emocionalmente eles esfriaram. É muito... E é interessante porque Jesus diz que eles não só caíram, mas que eles tinham que se arrepender. Eles tinham que se arrepender e voltar. Não tem como restabelecer relacionamento com Deus sem arrependimento. Vejam que eles não faziam como Israel, traindo Deus, o Israel do Antigo Testamento, né? Traindo Deus com outros deuses, os deuses que estavam ali na cidade. Mas pensa, você fez 1 ano de casamento agora há pouco, né? Acabei de complementar. Então, nós vamos fazer esse ano 29. 29 anos. 29 anos. Tô quase lá. Então falta só 28. Mas você já pensou o que é você estar casado que nem nós tanto tempo se não tem amor? Exatamente. Se você não cultiva certas atitudes, o dia a dia se encarrega de você estar procurando outras coisas. Então, como é que começa a traição? Quando você perde o interesse e encontra outro interesse. Então, você vai trocando o interesse. Mas você está lá, fazendo todo o dia a dia, que apresenta o documento, eu sou casado. Então, é exatamente essa atitude. Quer dizer, é a igreja que vai trair Jesus. Ela já está, aos poucos, se afastando. Ela esfria dele, emocionalmente. Ela não está mais dando... quando fala que é o primeiro amor, né, as primeiras obras, Jesus está chamando a atenção que é justamente aquela atitude de alguém que está nesse relacionamento entusiasmado com o relacionamento. Não é aquela paixão, sabe, de sentir friozinho no estômago. Não é isso, porque isso passa. Vocês estão com 1 ano de casado, já não sente mais esse friozinho no estômago, ou sente ainda? Não, é difícil, de vez em quando, né? De vez em quando. Quer fazer alguma surpresa? Isso, exatamente. É que ela tá aqui na frente dele agora, tá, pessoal? Por isso que ele tá olhando assim pra frente dele. Mas não tem, assim, grandes novidades, né? Não, tem, pra eles ainda tem. Pra nós tem que menos, a gente já consegue se ler, né? A gente já consegue se ler. Então, mas isso quer dizer que o amor é menor? Não, é bem pelo contrário, porque o nível de compromisso é maior. Eu tenho que escolher todo dia permanecer como o Fábio, conhecendo todas as qualidades e os defeitos dele. Nós não temos defeito nenhum para conhecer de Jesus, né? Então, por que não amar essa pessoa? Uma das coisas que a gente aprendeu no início do... Aliás, aprendeu não, desculpa. Uma das coisas que eu tô lembrando aqui no início do nosso casamento, início assim, já tínhamos uns 5 anos mais ou menos, é que... 5 ou mais, não me lembro agora, mas alguém chamou a atenção e disse assim, eu acho interessante vocês ainda andam de mão dada. Mas isso foi uma decisão que nós tomamos, né? Mesmo com os filhos. Exatamente. A gente não deixou nem que os filhos se pusessem entre nós, porque eles vão crescer, eles vão sair de casa, mas o nosso relacionamento tem que se sustentar. Exatamente. Então a gente decidiu agir dessa maneira. Vamos andar de mão dada sempre. E é engraçado, porque o andar de mão dada, quando você não tá legal, ou te faz você reconciliar, ou então você diz assim, não, agora eu não quero andar de mão dada com você. Reforça seu compromisso, né? Mas reforça, porque você toma uma atitude justamente para manter uma ação, né? Isso. A prioridade, você colocou a tua emoção no lugar devido. Agora é interessante porque Jesus se apresenta como soberano da igreja, mas exige da igreja uma ação. Vocês têm que tomar uma decisão. Eu não posso tomar essa decisão por vocês. Vocês têm que decidir voltar. Voltem para mim. Senão, aí vem a carta de divórcio mesmo, né? O que você falou, deixa de ser igreja. E essa carta aqui aos Efésios, para ter mais ou menos um contexto, quanto tempo depois ela é escrita daquele episódio com Paulo, da carta aos Efésios? Então, vamos lá, é uns 20, 30 anos depois. A gente não tem exatamente o período certo, porque a própria Apocalipse a gente não sabe. Imagina-se que, né? Você sabe depois que dos anos 90, talvez? Entre 80 e 90, se não me engano. Mas ali, vamos dizer que já rolou uns 30, 40 anos. É porque Paulo morreu no ano, eu não lembro agora se foi 64 ou 66, depois de Cristo.
Então é mais ou menos ali uns 20, 30 anos de diferença. Veja que não é tanto assim, né? Aí você pensa, não, uma igreja velha? Não, não é uma igreja velha, ela é uma igreja jovem ainda. Sim. E já está apresentando um problema gravíssimo, a ponto de Jesus dizer, né? Se arrepende, porque senão eu vou te fazer deixar de ser igreja. Né? E se não tomar uma atitude, acontece. A gente vê igrejas em países que foram evangelistas, né? Evangelizadores. A gente está falando aqui, por exemplo, de países europeus, países norte-americanos, né? Estou falando aqui Estados Unidos e Canadá nem tanto, né? Mas Estados Unidos principalmente, que estão em crise, né? Quantas igrejas fecharam? A gente visitando esses países, a gente olha e diz assim, puxa, no passado, quando houve um avivamento de igreja, os pubs, as boates, os bares viravam igreja. Agora está invertendo, né? A gente vê muitos lugares que eram igrejas históricas que hoje estão vendendo... como é que é? Prato? KFC. KFC, fast food, né? Nós estivemos em uma que ela ainda funciona como igreja, o templo, mas embaixo tem KFC que é dentro da igreja. É a primeira igreja cristã da Inglaterra. Da Inglaterra, foi a primeira igreja. Ano sexto depois de Cristo. Nós estivemos nessa igreja lá. Na parte de baixo da igreja, em vez de ser salas de educação, você tem hoje um mini shopping. Tem loja isso. Né? Um monte de coisinhas assim que você diz, pô, o que aconteceu? Eles estão dividindo espaço. Então, aí é que entra, né? Onde foi que erra? Porque a história da igreja, até nos países, ela acaba sendo tão curta. Né? A gente estava falando, hoje é Turquia. A Turquia hoje é o quê? Ela é muçulmana, né? A Turquia. Essas igrejas não existem mais. Aí, mesma coisa, as outras igrejas que foram fundadas na Europa, em Jerusalém, não sei o que, foram tudo morrendo. Por que a história das comunidades é sempre tão curta? Para ninguém pensar mal, que eu falei assim, por que estão dividindo espaço? O problema não é, você pode abrir uma igreja dentro de um shopping center, às vezes pegar uma sala numa universidade para começar uma igreja. A questão é que a igreja lá, o que está acontecendo é que elas estão alugando espaço para sobreviver financeiramente, manter o espaço delas aberto, porque as famílias estão acabando. Já são poucas pessoas e a boa parte da igreja está envelhecida e não está evangelizando. Até porque eles mesmos não entenderam a mensagem do evangelho. Né? Essa é a grande questão. Ficou tradição, foi mantido tradição. E é isso que Jesus está dizendo. Eu não quero tradição cristã. Eu não quero isso. Eu quero relacionamento comigo. É amor. Se não tem, eu removo, deixa de ser igreja. Isso. Né? Se torna qualquer coisa. Até pode continuar existindo, mas igreja para Jesus já não é mais. E vamos lá para o finzinho? Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Ué, árvore da vida? De novo? Então, e assim, por que apareceu aqui o Éden? O que ele tem a ver com a igreja de Éfeso? Aqui está revelando alguma coisa que acho que a gente tem que ter atenção, né? Conta, porque eu e o Vinícius estamos, opa! Não, porque, veja bem, ele termina o assunto dizendo assim, o Espírito está querendo falar para as igrejas sobre alguns assuntos. Esse é o assunto que eu tenho para você, pessoal de Éfeso. E dentro desse assunto, existe um aspecto importante. O que é? Vai haver uma batalha para que vocês desistam. A gente já falou, né, do assédio com relação às outras crenças e a pressão do imperador, né, para que as pessoas aceitem o culto ao imperador. Então, vocês têm que permanecer para que haja vitória. E quem for vitorioso vai se alimentar dessa árvore da vida, que é o próprio Senhor Jesus. Mas essa referência ao Éden, né, tem a ver justamente com relação à queda. Né? Olha que contraste. A igreja ela está se afastando
porque ela está agindo como Deus pediu em alguns aspectos, mas perdeu o relacionamento, está perdendo o relacionamento com Deus. O que aconteceu com Adão e Eva? Eles estavam fazendo tudo que Deus mandou, mas houve um interesse a mais, né? Houve uma quebra de relacionamento quando eles voltaram para os seus próprios interesses. E aí eles perderam o acesso a quê? A árvore da vida, né? Então o caminho de volta é você renunciar, vencer a provocação, e aí você vai ter vamos dizer assim, um retorno perpétuo a esse encontro com Deus e viver com Deus. Dentro do que o Vinícius tinha falado ali antes, né, a respeito de uma ameaça, então Jesus está ameaçando, por isso que as pessoas têm medo. Veja que Jesus começa elogiando, no meio ele faz a crítica contundente, ele retoma o elogio e depois ele vem com uma promessa. Isso. Então não tem nada mais carinhoso do que isso. Só que essa promessa vem com um alerta. Você tem ouvido para ouvir? Isso. Então você presta atenção. É uma promessa proposta, né? Isso. Porque assim, o candelabro, a igreja, ou ele que é o dono da igreja, os vencedores vão ter isso. Ou seja, aqueles que lutaram contra a provocação de Satanás, que aconteceu desde o Éden, eles vencem e vão continuar tendo acesso à árvore da vida. Agora, vocês dessa região, se não tomarem uma atitude, vocês não vão ser vencedores, porque a igreja vai ser. O candelabro vai estar junto com Deus, com Cristo. Então ele está dizendo assim, a minha proposta é: venha, firme teu passo, volte ao relacionamento, porque quem permanecer no relacionamento vai ter isso. Então é uma promessa proposta, está propondo para a igreja de Éfeso. Ele chama de igreja, trata como igreja, demonstra amor a ela como igreja e chama de volta como igreja. Mas ele diz, tem limite. A paciência e o amor de Deus, né, essa longanimidade, tem limite. Uma hora a justiça tem que entrar. Se você não se conserta, é como o que aconteceu com o povo de Israel no Antigo Testamento. Exatamente. Vem. E aí a gente já falou sobre Oséias, né? Que teve que profetizar daquela maneira como Deus estava se sentindo, né? Exato. Então, eu acho que talvez seria até interessante, né, ver... em Oséias, Deus se sente como um marido traído. Aqui, Jesus se sente como um marido desprezado. Ei, eu tô aqui. Eu tô aqui. Vocês estão cuidando da casa, estão cuidando de tudo, mas esqueceram do principal. Eu tô aqui. Exatamente. E assim, continua com a firmeza, irmão, continua com a firmeza na doutrina. O que eu tô com muito medo hoje em dia é esse negócio do conservadorismo, que é o conservadorismo pelo conservadorismo, é o conservadorismo pela tradição, e não por relacionamento com Deus. Se você age a favor do conservadorismo sem Cristo, você se torna um legalista. Exatamente. Você quer impor a tua moral aos outros. E não é assim. E o que acontece? Você vai se afastar de Cristo. Exato. Não tem como a gente lutar por valores cristãos neste mundo sem sofrer por Cristo. A gente fica lutando para que os valores prevaleçam numa sociedade, a gente vai fazer exatamente isso. Nós estamos lutando contra os tais nicolaítas, ou seja lá o que for, né? Isso. Mas no final... Hoje eles têm outros nomes. Mas no final a gente age de uma maneira que o relacionamento com Deus ficou um pouquinho de lado, como se fosse, com licença, Jesus, mas eu tenho que pôr um ponto aqui que é muito importante e nós vamos lutar por isso. Só que essa luta não é do jeito que Jesus queria. Uhum. Jesus ficou em segundo plano e a igreja está tomando uma atitude. E que não é uma atitude que Jesus tomaria. Porque ele prefere sofrer do que fazer um enfrentamento contra o mal da maneira equivocada. Nós estamos caminhando para o final. Vinícius, você tem alguma observação, alguma coisa que você gostaria de fazer, ainda pontuar antes da gente encerrar? Não, acho que muito legal, né? Sempre caminhando para o final agora. Privilégio de poder estar aqui dividindo essa conversa com vocês. Muito legal essa conclusão do quem tiver para ouvidos ouça, que mostra como realmente é para toda a igreja, não só para Éfeso.
Exato. Exatamente. Exato, é isso aí. E aí, pessoal, ficou conosco até agora, já deu o seu like aí. Aí no Spotify você também pode curtir, pode deixar pergunta no comentário no YouTube, pode deixar pergunta na caixinha que a gente põe lá no Spotify. Fala com a gente, povo, a gente gosta de ouvir vocês, tá bom? Como que essa mensagem te abençoou? Como que você se vê em comparação com esses cristãos de Éfeso? O que Deus falou no teu coração com relação a isso? O que você acha dessa proposta de Jesus? Olha, seja bom na doutrina, mas não abandone o amor. Isso, eu acho que isso é tão relevante a gente falar hoje, justamente porque nós estamos vendo muitas igrejas caminhando para a sua defesa da fé e defesa das suas doutrinas e tudo mais, que não está errado até certo ponto, mas que o relacionamento com outros cristãos, o relacionamento com Deus e o evangelismo, a verdade pregada em amor, ficou em segundo plano. Dentro disso que você falou, C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, ele era um apologeta. E em algum momento ele falou, eu tive que abandonar a apologia porque eu estava me tornando mecânico naquilo que eu estava fazendo e até no meu serviço a Deus. Então, não. Irmão, não vá no culto porque você tem obrigação. Você tem obrigação, mas vá no culto porque você ama a Deus. E vá mesmo quando você não tem vontade, mas com disposição de cultuar a Deus e de ouvir o Senhor também, Exatamente. Né? Isso aí. Isso aí. Já deixou o like? Diga. Com a licença de vocês, eu queria deixar uma recomendação de uma música que eu acho que tem um pouco a ver. Muito legal. Que a gente falou, a música é Sobre o Amor, da banda Porta-Voz. Que fala justamente um pouco sobre isso que a gente conversou aqui. Muito bom. Legal. Muito então, ó, Sobre o Amor, da banda Porta-Voz. É isso aí. Gente, obrigado. E próximo podcast nós vamos para a segunda igreja do Apocalipse. Igreja de Esmirna. É isso aí. Show de bola. Obrigada, pessoal, por terem ficado conosco até agora. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Tchau, tchau.